Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reinado. Nós temos como parte litúrgica, muito mais que decorativa, o Cristo Pantocrato, o Todo-Poderoso, aquele que, tendo vencido tudo e todos, e subjugado todos os inimigos embaixo dos seus pés, é proclamado Rei do Universo. Aqui nesse santuário, a arte nos ensina que foi Jesus que nos deu Nossa Senhora. Jesus, Rei do Universo, Filho de Deus, Filho do homem, Salvador nosso, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Deveria ser essa a nossa prece hoje, mais do que nunca. Lembrando, de fato, que é uma atitude mais do que uma prece. Uma atitude de quem se coloca na vida a serviço do Cristo, na eternidade, na companhia do Cristo. O serviço é companhia, o amor é eterno. Assim ele viveu e assim devemos nós vivermos. Filhos e filhas, quando celebramos o Cristo Rei e o fazemos, somos chamados primeiro a achar um dono de tudo isso. Primeiro acharmos um Criador de todo o universo. E por mais que tentamos evitar de dar nome próprio, por mais que o ser humano, a ciência, vem com as suas teorias evolucionistas ou de outra forma, não tem como. Num determinado momento, se formos fiéis à própria lógica e à razão, a lógica e a razão, não necessariamente primeiro pela fé, qualquer cientista, qualquer estudioso, qualquer físico, qualquer biólogo terá que chegar no momento em que houve uma intervenção externa. E eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque essa intervenção foi tua. E este que interviu na criação, interviu de novo na salvação. E sendo Deus, se encarnou, se fez um de nós. A primeira leitura fala da unção de um rei. É bom lembrar que o povo do Antigo Testamento era uma pequena tribo, e não pense diferente, não poderosa, eram guerreiros, nômades, não eram sedentários. E para eles estabelecer um rei era de suma importância para estabelecer-se como povo. Foi quando você acompanha em Samuel, 1º e 2º Samuel, já fizemos a leitura, que de Saul e toda a intriga de Saul, toda a briga de Saul, aparece um líder, um jovem ruivo, de bela aparência, mas um guerreiro. E foi ungido como rei de Israel. Davi teve seus defeitos, não só no pecado contra aquela mulher, mas também ele sujou sua mão de sangue. Por isso Davi não pôde construir o templo. Mas para o povo de Israel, Davi é o exemplo, o protótipo, o modelo de reinado, porque ele conseguiu unir todas as tribos do sul e do norte no mesmo eixo na terra prometida, de norte a sul,
onde hoje temos Israel, Palestina, a faixa de Gaza. Davi consegue unir uma nação em torno de um único Deus. Por isso a salmodia fala com tanta clareza. Tem um salmo que é como governa o rei, se não me falha a memória, é o 101, 102, que diz assim: nasceste príncipe, eu te gerei, segundo a ordem de Melquisedeque. E claro, no Antigo Testamento é na pessoa de Davi, mas da linhagem de Davi, diz a profecia, virá não o rei Salvador. Virá não um rei temporal, mas um rei para a eternidade. A grande dificuldade dos judeus foi de compreender, e até hoje, que Jesus, filho de José e Maria, da cidade de Nazaré, nascido em Belém, era o Messias. Era reconhecer em Jesus o cumprimento da promessa. Nós, cristãos católicos, e aí vem o Evangelho, a segunda leitura, atribuímos que toda a promessa e toda aliança que foi estabelecida, foram várias alianças no Antigo Testamento, se consuma, se realiza, se plenifica em Jesus Cristo. E digo mais, de que forma? De uma forma imprópria. Para a Bíblia, imprópria. Lembremos, meus irmãos, as alianças eram feitas com Noé, com Moisés, com Davi, eram feitas em matérias, em promessas, mas Paulo nos ensina aos Colossenses que a aliança em Jesus Cristo, entre o céu e a terra, a segunda leitura, realizou-se pelo seu sangue na cruz. Por isso, temos o Pantocrato e temos as Santas Chagas, que eternamente ecoará, porque foi o sangue do Redentor, a cruz, a crucificação, que o fez sumo e eterno sacerdote. Foi no sangue que ele pagou a dívida que tínhamos com o diabo. Foi pelo sangue e pela vida que ele comprou o nosso passaporte de novo para o Éden, para voltarmos ao paraíso. Por isso, Senhor, quando começar o teu reinado, lembra-te de mim. Mas eu não estou no reinado do Senhor. Sim, e ainda não. Não se iluda, e que eu não me ilude. O mundo hoje vive já com o demônio derrotado, mas nós, por nossa mesquinhez, ainda não conseguimos antecipar o reino. Não se iluda que este é o reino de Jesus Cristo. Lembre-se que em certo momento Jesus disse a Pilatos: se meu reino fosse desse mundo, os meus anjos não me deixariam aqui preso. Não pense, meus irmãos, que isso aqui é tudo. Não pense que essas relações que vivemos de barganha, de interesses, de compra, de venda, de corrupção, não pense que esse mundo que vivemos por um certo tempo é a plenitude de Jesus. Aqui nós temos pequenas fagulhas. É verdade, o reino de Jesus, ele deve começar. Eu disse, quem serve a Jesus nessa vida, tem como prêmio a sua companhia eterna. Quando ele está na cruz,
as blasfêmias que são feitas contra ele, é porque era inadmissível, ignominioso, pensar que o rei dos judeus, imagina Davi, imagina o teu presidente, morrer de forma escandalosa. Bom, fecho parênteses, só penso e não falo. Mas para eles o rei morrer na cruz? Se és o Cristo, desce da cruz e nós vamos acreditar. Porque como nós gostaríamos que Jesus jogasse o nosso jogo de xadrez. Como nós gostaríamos que Deus se submetesse às nossas lógicas, aos nossos interesses. E quando Ele morre na cruz, Ele está fazendo algo inusitado. O grão de trigo que cai na terra, para dar frutos. Quando Ele, como Rei, morre na cruz, está muito bem representado naqueles dois ladrões. De um lado, um que questiona a divindade. Do outro, um que pede o paraíso. Eu e você, ou somos um ou outro. O sacrifício de Jesus foi feito, mas a entrada no céu é uma vitória, mas não é uma garantia. Eu posso a vida inteira ficar dizendo: Senhor, se és o Cristo, me tira desse sacrifício. Se és o Cristo, me livra disso, eu não quero isso. Se és o Cristo, e teimar contra Deus. Mas eu posso estar do outro lado do Cristo crucificado, o Rei do universo, e dizer: Senhor, eu sei que eu não estou certo. Eu sei que as coisas não estão corretas, não estão devidamente ordenadas. Quando começar o teu reinado, lembra-te de mim. Jesus carrega o grande munus do sumo e eterno sacerdote. E nós, se queremos ser seus discípulos, temos que ordenar o mundo conforme Jesus quer. Ordenar, conduzir a minha vida, a sua e daqueles que nos cercam. Nós somos chamados no mundo sacerdotal de rei que temos pelo batismo, de conduzir o mundo segundo os princípios de Jesus. Queridos filhos, fecha-se o ano litúrgico. Durante o ano inteiro foi proclamado o Evangelho de Lucas. Mas quando fecha-se o ano e abre-se outro, a vida, ela se encarrega de ser sempre inusitada. Assim também a espiritualidade é crescente. A mais pura verdade, a água não passa embaixo da mesma ponte. Assim a vida também. E exatamente com o olhar no Cristo vitorioso, nós somos deixados a nos conduzir pela própria liturgia, pelos sacramentos, porque Ele nos precedeu e nos espera. Ele não entrou e fechou a porta, Ele entrou e a abriu, esperando a nossa chegada. Ele quer nos conduzir. O Rei, Jesus Cristo, quer que nós sejamos o único rebanho, porque sendo o único rebanho, antecipamos a sua chegada. De novo, São Paulo diz aos Colossenses: tudo foi criado por meio de Jesus. Ele existe antes de tudo. O pensar de Deus é no Cristo. A história da salvação passa pelo Cristo. Por isso Ele é o único caminho, a verdade e a vida.
Tem mais. Ele é a cabeça. Se Ele é a cabeça, deixa que Ele nos coordene. Deixe que, tal como a cabeça manda, sem que queiramos, os reflexos e movimentos, não queiramos nós ser a cabeça. Nós não somos acéfalos. Nós temos alguém que nos impulsiona. Coloquemo-nos como guiados por Cristo, movidos pelo Espírito. Gostaria de terminar fazendo um ato de fé em Jesus. Hoje nós vamos rezar um creio maior. É chamado creio niceno-constantinopolitano. Por que eu quero rezá-lo? Porque ele expressa muito bem o Cristo gerado e não criado, já antes da criação do mundo. Em pé, antes de rezarmos, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor. Cantemos. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do mundo inteiro Ele é o Senhor. Do universo Ele é o Senhor. Da humanidade